Olá, eu sou a Gelma Campos do Nascimento, mestre em contabilidade, professora universitária há 15 anos, empresária da área de contabilidade há aproximadamente 20 anos, atuando na área de contabilidade e terceirização, na consultoria empresarial e na auditoria. Aproximadamente há 10 anos atuo como mentora e como coach, voltada para pessoas e também para negócios. Hoje, quero falar para vocês sobre gestão de contratos com foco na fidelização de clientes das empresas de contabilidade. Este assunto ele está sendo tratado dentro de uma temática, de um movimento criado pela BSSP, Universidade de Ensino Superior, movimento esse que traz o nome Nasce uma Nova Forma de Pensar a Contabilidade. Mas o que é um contrato? O contrato é algo escrito e com vida. É como tudo que tem vida, ele requer cuidados, ele necessita de cuidados. Dentro desse aspecto, trago uma provocação. Como ter foco na vida útil do contrato e na experiência do cliente? São dois assuntos extremamente importantes dentro da gestão de contratos. Vida útil do contrato, experiências do cliente. Aqui eu falo um pouco sobre a estrutura básica de um contrato padrão. Todas as empresas, elas necessitam ter um contrato padrão, de acordo com a sua missão, de acordo com as suas metas, a sua visão de negócio. Então, minimamente precisa ter identificação completa das partes do contrato, quem são os responsáveis legais. Parece simples, mas muitas vezes nós nos deparamos com contratos assinados por não representantes legais. Esses contratos, eles não têm valia jurídica. Eles podem trazer algumas armadilhas, tanto para contratante quanto para contratado. Objeto, escopo dos serviços, de forma clara, a vigência, desde o início até o fim das responsabilidades do contratante e também do contratado. Valores, a periodicidade acordada, seja mensal ou outra, a periodicidade, termos e índices de reajuste, SLAs, níveis de serviços e as responsabilidades das partes. Isso muitas vezes é negligenciado dentro de uma estrutura de contrato. E aí, quando surgem problemas, fica sempre a questão, mas nós não acordamos quais eram as métricas, quais eram os KPIs que o contratante deveria cumprir, que a contratada deveria cumprir. Definir também um focal point, ou seja, uma pessoa de contato, uma pessoa da área técnica, e não apenas da área jurídica ou da área financeira, mas da área técnica. Deixar bem claro também quais são os direitos e obrigações das partes, aspectos de confidencialidade também, anexos, se necessário for, precisa ficar visível para ambas as partes. E quais são os desafios na gestão de contratos? Eu posso falar de 5 grandes desafios. Acervo, ou seja, a quantidade de contratos dentro de uma empresa. Não importa o tamanho da empresa, você pode ter um acervo generoso, e esses contratos, eles podem até se perderem. Os riscos, quais são os riscos envolvidos dentro de uma relação comercial? Quem cuida desses riscos para mitigar? Prazos. Quando eu falo de prazos, eu não estou falando de prazo apenas de vigência, apenas de reajuste. Eu estou falando de prazos que estão dentro das entregas perfeitas, que é um outro desafio. Fazer uma entrega não é simplesmente entregar algo. A entrega ela precisa ser perfeita, perfeita em termos de prazos, em termos de qualidade. E comunicação, que muitas vezes também a comunicação ela é negligenciada entre as partes.
A comunicação, ela precisa ser sempre ativa. Quando nós pensamos em ciclo de vida de contrato, eu deixo para vocês uma estrutura que é importante se conhecer e se trabalhar com o workflow dentro de cada uma dessas fases, desde a pré-contratação até a pós-vigência. A pré-contratação, ela é muito importante. Por quê? Porque é aqui onde é discutido diversos aspectos. É compreendido a demanda, é escrito e compreendido qual é o escopo efetivo, qual é o entendimento de ambas as partes. É aqui que eu consigo reunir todos os elementos para a precificação. É nessa fase que eu também consigo fazer negociações. Negociações de entrega, negociações de preço, negociações de obrigações, de direitos entre ambas as partes, as formas de entregar o produto, o serviço comprado, o relacionamento. Como será esse relacionamento? Ele será verbal, ele será escrito? E aí nós temos a fase seguinte, a contratação, o início. Minuta padrão específica da empresa. É importante que cada empresa tenha a sua minuta padrão de contrato. E não apenas uma minuta universal. Isso não vai funcionar. Definir as SLAs, os níveis de serviços que eu quero entregar, que eu quero receber quando contratante. Assinaturas e documentações. Eu preciso ter as assinaturas de forma correta, como já comentamos, pelos representantes legais. Nessa fase também, eu tenho que elaborar um plano de execução. Eu não posso fechar um contrato e já sair executando. Isso também não vai funcionar. Eu preciso elaborar um plano. Estabelecer controles internos. Controles internos, tanto para a contratante, tanto para dar conhecimento à contratada. Isso precisa ficar bem claro que muitas vezes a empresa contratada, ela precisa ter muito mais controles internos das entregas do que até mesmo da contratante. A contratante precisa receber esses controles internos também. Mas a contratada, que vai fazer as entregas, que vai mitigar riscos, precisa, nesse início, se armar, se apoiar em controles internos. A vigência, a execução, esse período demanda também diversos workflows. As entregas dos serviços e relatórios, como eles devem se dar? Qual é o prazo? Por quem? A homologação das entregas. Fiz uma entrega para o meu contratante. Quem vai homologar? Qual é a forma de homologar? Ou seja, de dizer, não, recebi, tá ok, de acordo com o contrato. Sondagem da satisfação do cliente. Periodicamente eu preciso fazer isso. Eu não posso simplesmente fechar um contrato, começar as entregas e não colocar um termômetro para saber do meu cliente, do meu contratante, como é que estão as minhas entregas. Aditivos contratuais que podem ocorrer, seja por aumento ou diminuição de serviços, seja por reajuste, ocorrências e penalidades. Dentro do contrato tem previsão de comunicação, de penalização. Se tiver, ou se não tiver, o mais recomendado é que tenha, isso também precisa ser reportado, ter uma comunicação direta entre contratado e contratante. E o pós-vigência? Essa é uma fase muitas vezes negligenciada. A empresa prestadora recebe um comunicado de distrato. Foi surpreso? Não foi surpreso, não importa. Precisa ser trabalhado, ser tratado em workflows da mesma forma do período em que esteve prestando serviços. Eu preciso verificar o cadastro e documentação, atualizar.
preciso fazer as entregas de encerramento. Dentro das necessidades, e quando nós falamos de contabilidade, área tributária, área trabalhista, precisamos tomar cuidado também na hora de passar o bastão, na hora de devolver a responsabilidade técnica para um terceiro, ou para o próprio cliente, não importa, para o próprio contratante. A homologação do distrato, ela precisa se dar através de um documento formal entre ambos os lados. Isso sempre assinado pelos responsáveis legais. Isso é uma questão de se ter algo bem estruturado. E aqui nós falamos sobre as SLAs, Service Level Agreement, ou seja, acordo de serviço, de nível de serviços. Qual é o nível de serviços que eu, contratado, pretendo entregar, que contratante pretende receber? Aqui eu deixo 4 grandes blocos, 4 grandes, não fases porque elas caminham paralelamente, os blocos. E o gestor de contratos, ele precisa estar presente em todos esses momentos. Então, eu tenho o contrato, tenho lá os serviços descritos de forma clara e compreendida por ambos os lados, e os acordos. Quais foram os acordos? Eu posso dizer que esses acordos, eles estão ancorados em métricas, em KPIs. As métricas, elas precisam ser mensuradas, aqui eu dou alguns exemplos. Satisfação do cliente é uma métrica, prazo é uma métrica, forma de entrega é uma outra métrica. E quais são os KPIs, ou seja, quais são os indicadores de performance para cada uma dessas métricas? Eu também preciso mensurar. Então, eu preciso, dentro de cada KPI, adotar um atributo de tolerância. O que isso significa? Eu preciso realmente dizer qual é a minha tolerância no cumprimento desta métrica. Feito isso, eu também preciso ter um plano de ação. Eu, contratado, preciso ter um plano de ação. E o melhor, o que eu mais indico? Aplicar PDCA. Ou seja, é uma ferramenta gerencial que adequa-se, que aplica-se em diversas formas de gestão. O PDCA, você tem que deixar ele estruturado de acordo com a necessidade da temática, ou seja, você precisa planejar, fazer, verificar e agir sistematicamente, antes que um simples evento se torne em um grande risco. E dentro desse plano de ação, eu preciso informar, corrigir e observar quais são as penalidades. Ainda dentro dessa questão das SLAs, eu trago para vocês também essa outra imagem que eu digo sempre o seguinte, que muitas vezes o mercado até confunde. Métricas é o mesmo que KPIs? Não. Métricas é uma coisa, KPIs são outra. Para entender de forma mais simples, vamos dizer que métricas são informações e os KPIs são resultados. É algo mais voltado a um número, a um percentual. Então, enquanto eu tenho métricas, as informações de que eu preciso medir o NPS, Net Promoter Score, ou seja, a satisfação do meu cliente, eu preciso, através de um KPI, dizer que 98% é a minha tolerância. Eu preciso receber os meus serviços de forma perfeita, em termos de prazo, em termos de qualidade, para que isso chegue a uma satisfação do cliente em até 98%, ou no mínimo 98%. É fácil? Não, não é fácil. Mas com gestão de contratos você consegue avançar
muito com isso. Uma outra métrica, o TIF, On Time in Full. Isso sim é o que nós chamamos no mercado como entregas perfeitas. Perfeitas em prazo, perfeitas em qualidade, ou seja, completas. Não adianta eu fazer uma entrega se ela está fora do prazo. Ou ela está dentro do prazo, mas ela não está completa, está faltando algo. Então, nós temos também essa outra métrica que eu posso mensurar através de um KPI, através de um índice de tolerância e passar a trabalhar isso com os meus clientes. Uma outra métrica também é taxa de churn. O que isso significa? Evasão de clientes, distratos, perda de clientes. Qual é a minha tolerância? Eu, como prestador de serviços, qual é a minha tolerância de perda de clientes? O quanto isso me custa? Quanto que isso é maléfico para o meu negócio? Então, isso eu preciso também fazer com que as coisas aconteçam dentro dessas métricas e definição de KPIs. E por que fazer gestão de contratos? Acabei de falar de diversos itens, de diversos requerimentos que justificam fazer gestão de contratos. A gestão dos riscos, experiências do cliente, são os dois grandes blocos que eu trago, que eu sugiro para um pensamento sobre a questão da resposta para esta pergunta: por que fazer gestão de contratos? Quero buscar gestão dos riscos, quero mitigar riscos. E para mitigar esses riscos, eu tenho que fazer gestão dos SLAs. Acabamos de ver os níveis de serviço, o que são métricas, o que são KPIs. Como é que eu mitigo esses riscos? Gestão de custos. Toda vez que eu faço gestão de contratos, eu também faço gestão dos meus custos. Eu reduzo custos. Vendas cruzadas ou vendas na base, o mercado entende muito essa linguagem, vender mais para os meus clientes. Existem estudos que comprovam que o custo para obter um novo cliente é de 5 a 7 vezes mais do que você fazer uma venda cruzada, ou seja, uma venda na base dos teus clientes. Então, essas são justificativas para se fazer gestão de contratos. Além de evitar erros técnicos, evitar penalidades, evitar distratos. Muitas vezes, a evasão de clientes, ela se dá justamente pelo contrato não ter sido tratado de forma correta, através de uma gestão correta. Experiências do cliente. Horas. O que um cliente espera? Eu espero qualidade, prazo, para que eu realmente seja fiel ao meu contratante. E preço? Como é que fica preço, Gilma? O preço, ele também é olhado pelo cliente. Nós somos clientes, nós sabemos que nós olhamos preço. Mas, cada vez mais, o cliente, ele busca muito mais valor, percepção, ele tem muito mais percepção de valor. Ou seja, quais são os benefícios? O que o prestador de serviços, o que o vendedor de um produto está me entregando? Qual é o valor agregado? Quando eu percebo, eu cliente, percebo esse valor agregado, o preço, ele fica um tanto quanto menos importante. Não que não tenha importância, tem. Mas não adianta pagar um preço baixo e você não ter qualidade, não ter entregas perfeitas. Quando nós também questionamos quando e como fazer uma gestão de contratos, quando? Sistematicamente, a todo momento. Não esperar ter um problema com o cliente, não esperar
ter uma ameaça de um cliente dizendo: eu vou te largar, eu vou te deixar, porque o teu preço não é bom, porque a tua qualidade não é boa, o teu prazo de entrega não é boa. Não, precisa ser feita sistematicamente, a todo, dentro de um ritual permanente, tá? E como? Como? Você precisa monitorar os contratos, você precisa, de forma estruturada e organizada, monitorar esses contratos. Geralmente, a gente vê gestão de contratos dentro das empresas, especialmente das empresas de contabilidade, que é o que nós estamos falando, lá dentro da área societária, ou lá dentro da área do contas a pagar, receber. E olha quais cláusulas. A cláusula de reajuste e a cláusula de vencimento. E tudo isso que nós acabamos de falar sobre as entregas perfeitas, métricas, KPIs, isso tudo é negligenciado. Isso acaba afetando diretamente o resultado da empresa de contabilidade, afetando de forma negativa. Uma outra forma também de como se fazer essa gestão de contratos é fazer uma análise de viabilidade econômica. Qual é a periodicidade? A depender da dinâmica do teu cliente, a cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada 3 meses. Vai depender muito do conhecimento, da dinâmica dos negócios do teu cliente. Aplicar lei de Pareto, o princípio 80-20, onde 80% das consequências advém de 20% das causas. Isso é uma ferramenta também poderosa quando nós falamos como fazer gestão de contratos. A partir daí, a gente consegue obter diversos indícios. NPS, nós já falamos do Net Promoter Score, ou seja, medir a satisfação dos clientes. Qual é a periodicidade? Onde eu faço a medição da satisfação de todos os meus clientes. Eu sugiro mensalmente, mediante a homologação das entregas mensais, e fazer uma pesquisa estruturada pelo menos uma vez por ano, com todos os clientes. Ouvir o cliente, deixar que ele fale sobre a tua prestação de serviços em todos os aspectos. Então, dessa forma, eu respondo essa questão: quando e como realizar uma gestão de contratos. Vamos falar sobre os benefícios para as empresas de contabilidade. Existem benefícios diversos. E aqui também eu segreguei em 3 blocos. Visão financeira por cliente, dentro do estudo de viabilidade econômica que eu faço por cada cliente. Identifico novas oportunidades dentro da base, que é infinitamente mais barata, para que eu venda outros serviços, para que eu adeque a minha oferta junto ao meu cliente. Visão completa dos processos de entrega dos serviços. Com isso, eu vou ter mais qualidade nas minhas entregas, vou ter histórico, vou padronizar as minhas entregas. Consequentemente, eu vou ter redução de custos, vou aumentar a minha margem de contribuição, vou aumentar o meu bottom line, ou seja, a minha margem líquida do meu negócio. E a experiência do cliente? É um outro grande bloco que é muito importante dentro dessa questão de benefícios quando se faz gestão de contrato de forma assertiva. Eu vou estar sempre satisfazendo o meu cliente, entendendo suas dores, aplicando o máximo de qualidade nas minhas entregas, com prazos, entregas completas, aumentando essa satisfação, consequentemente, fidelizando o meu cliente, tendo o meu cliente sempre dentro da minha empresa. E o que faz um gestor de contratos? E como fazer uma gestão de contratos humanizada?
aqui nós temos que falar sobre hard e soft skills, ou seja, habilidades técnicas e comportamentais. Qual é o profissional mais indicado para a gestão de contratos? Quem na sua empresa é responsável por fazer a gestão de contratos? Ora, eu preciso pensar que, para fazer gestão de contratos, a pessoa, o profissional, ele precisa ter um conhecimento amplo do meu negócio e também do negócio do cliente. Então, existem diversos atributos que este profissional, ele precisa ter. Ele precisa ser participativo, saber sobre a ancoragem dos serviços prestados, o que um serviço está ancorado a outro. Ele precisa saber quais são os reais riscos envolvidos na prestação desse serviço. Ele precisa criar a melhor forma de materializar as entregas e respectivas homologações. Gelma, mas o pessoal da entrega, elas não criam essa melhor forma. O pessoal, o staff que está no dia a dia operacionalizando, não tem tempo de pensar em todas essas nuances, em todos esses atributos que nós estamos falando, que eu já falei até agora. Relacionamento entre as áreas. Este profissional, ele precisa fazer integração de todas as áreas impactadas por esse contrato. Seja dentro da empresa contratante, ou seja, na empresa contratada. Isso sempre em busca de mitigação de riscos. Isso sempre em busca de fazer as entregas perfeitas para o cliente. Com tudo isso, sobre o aspecto técnico e outros tantos atributos esse profissional precisa ter, mas também ele precisa ter o que nós chamamos hoje soft skills. Quais são as soft skills na gestão de contratos? Eu elegi 7 soft skills. Pensamento crítico e analítico. Esse profissional, ele precisa, além de ter um pensamento analítico sobre aquela matéria, sobre aquele material, sobre aqueles serviços que está dentro daquele escopo, ele precisa ser crítico, ele precisa ser questionador, ele precisa ser investigador. Gestão do tempo. É muito dinâmico a prestação de um serviço. Serviços, eles são perecíveis, eles não ficam na prateleira. Os serviços, eles são muito dinâmicos. Então, esse gestor de contratos, ele precisa também dominar essa habilidade, essas soft skills de gestão do tempo. Colaboração, precisa ser um profissional colaborativo, precisa ser um profissional que consiga reunir as melhores competências, as melhores habilidades dentro das áreas que ele necessita trabalhar. Solução de problemas. Eu sou crítico, eu sou questionador. Identifiquei problemas, identifiquei riscos. Eu preciso buscar a solução. Eu preciso ter a solução. Persuasão. Eu posso ter tudo, reunir tudo, mas se eu não tiver uma persuasão de forma ética, comprometida, junto aos meus pares, eu não vou conseguir atuar sozinho, eu, gestor de contratos. Comunicação. A comunicação, seja escrita ou seja falada, é também uma soft skill que o profissional da gestão de contratos precisa ter. E a tomada de decisão? A tomada de decisão, ela está, assim como o pensamento crítico e analítico, vocês podem observar pela figura, em todas as demais soft skills. O profissional, ele precisa ter coragem para tomar decisões. Decisões que muitas vezes não são simpáticas, que muitas vezes são decisões difíceis de serem tomadas, tanto para ele, quanto para as pessoas com quem ele tem que conviver para fazer a gestão de contratos. Então, essas soft skills são as que eu elejo para um gestor de contratos.
Armadilhas. Existem armadilhas em todos os negócios, em todas as questões que a gente trabalha. E muitas vezes essas armadilhas, elas parecem inofensivas, mas com o tempo elas se tornam extremamente perigosas. Então, quando eu falo de armadilhas, eu falo aqui tanto para contratante quanto para contratada de serviços de contabilidade. Um exemplo, confundir o que é terceirização com alocação de mão de obra e com contabilidade consultiva. São negócios totalmente diferentes, com responsabilidades diferentes. Então, isso não pode ter confusão, seja para contratante ou seja para contratado de serviços de contabilidade. Não saber medir os resultados, por exemplo, o ROI, o retorno sobre investimento, é também uma armadilha dentro das empresas de contabilidade. Negligenciar o estabelecimento de métricas e KPIs, essa é uma das que mais eu alerto os meus clientes, donos de escritórios de contabilidade. Se você negligencia isto dentro da gestão de contratos, você está aumentando os riscos, aumentando as probabilidades de perder o teu cliente. Ignorar o CAC, custo de aquisição de cliente. Eu comentei, existem pesquisas que comprovam que o custo para aquisição de um novo cliente é de 5 a 7 vezes maior do que você manter um cliente, do que você vender para um cliente que você já tem. Não mensurar, desculpa, o LTV, o Lifetime Value. O que isso significa? O valor de um cliente ao longo do tempo. Mas por que isso é importante, Gelma? Porque se você tem na tua carteira clientes do mesmo segmento, você vai criando um histórico para quando você se deparar com um novo cliente, você realmente saber, conhecer o que esse novo cliente vai agregar de valor para o teu negócio. Não adotar ações quando identificado algum resultado, seja ele positivo ou negativo, que isso afete a relação com a contratante. Não pode deixar para amanhã, precisa ser tratado, precisa ser comunicado. Centralizar informações importantes sobre o contrato, do contrato em e-mails, isso seja por parte da contratante ou da contratada. Ignorar ferramentas colaborativas, ou seja, aquelas que permitem todos os envolvidos naquele contrato ter acesso. Claro que tem que ter os níveis de autonomia a este acesso. Não pode ter os mesmos níveis, precisa tomar cuidado com isso. Mas as pessoas não podem, os profissionais não podem ficar alheios às informações, a determinadas informações do contrato. Algumas outras armadilhas também, são várias que a gente pode, que eu posso elencar. Vender serviços sem as especificações corretas e compreensivas, tanto para quem está entregando, quanto para quem está comprando. Contratos em regime de urgência para o tomador de serviço, eu estou com urgência, os meus impostos estão atrasados. Cuidado, não caia nessa armadilha. Siga um ritual, siga um workflow. Direitos e obrigações de ambos os lados sem clareza. Eu costumo sempre dizer o seguinte nessa questão de direitos e obrigações. Eu, prestador de serviço, qual é o serviço que eu presto? Eu vendo suco de laranja. O suco de laranja é o produto final da minha contabilidade. Ou seja, o balanço, o balancete, a DRE, DFC, DMTL, assim sucessivamente. O que eu preciso? Eu preciso que quem está me comprando esse suco de laranja me entregue a laranja de forma organizada, limpa, estruturada. E quem é que tem que fazer isso? É o produtor de laranja. A laranja são os documentos, pessoal. Não se faz contabilidade sem documentação.
Então, essa laranja, ela tem que chegar para mim de forma limpa, organizada, on time, ou seja, no prazo acordado, para que eu cumpra um prazo contigo. Então, eu costumo usar essa metáfora dentro da relação de contrato entre contratante, contratador e contratante e contratador de contabilidade, de serviços de contabilidade. Ignorar também cláusulas contratuais básicas, ou seja, por exemplo, novas legislações. No Brasil, nós temos N legislações a cada momento que impacta a contabilidade, a área tributária, a área trabalhista. Ignorar também o estabelecimento de limites de responsabilidade. Ambos os lados têm responsabilidade. Entrega sem a celebração do contrato é outra questão também. Eu vou entregando, mas eu não tenho o contrato assinado pelos representantes legais. Isso é uma armadilha. Acordos comerciais fora do contrato. Foi falado em reunião, foi mandado um e-mail. É mais uma outra grande armadilha também que deve se fugir. Ausência de draft do contrato padrão, isso já falei, reforço que isso é uma armadilha. Cláusula automática. Existem cláusulas automáticas de reajuste de preço, de renovação, de inserção de novos serviços. Isso tudo são armadilhas, e essas armadilhas, elas enfraquecem a gestão de contratos. E quando a gestão de contratos é enfraquecida, ela é prejudicial tanto para o contratante quanto para o contratado. Então, fica esse alerta para que não caia nessas armadilhas. E como fugir destas armadilhas? Como? Não tem outra questão a não ser a gestão de contrato. E aqui eu trago a gestão de contratos humanizada e a comunicação. Porque também não adianta eu, prestador de serviços, fazer uma gestão de contrato só para mim. Só para o meu negócio. Eu preciso alcançar, eu preciso envolver também o meu cliente. Então, essa gestão de contratos, ela precisa ser humanizada. E também precisa ser reportada, ser comunicada. Eu gosto de uma citação do autor William Edward Deming, que diz o seguinte: não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. Com isto, eu resumo a importância da gestão de contratos, a importância do skill, seja hard ou soft skills, do gestor de contratos, sobre o aspecto de conhecimento técnico, mas também ter habilidades, ter comportamento, habilidades comportamentais bem acentuada. Eu falei também sobre a questão de Philip Kotler, que quem é da área de marketing o conhece, a gente pode dizer que ele é o pai da área de marketing, inclusive da atualidade, que ele garante que conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais do que manter um cliente atual. Então, a gestão de contrato, eu procurei trazer para vocês de forma bem sintetizada sobre a gestão de contratos, sobre essa questão das armadilhas e como fugir dessas armadilhas. Eu espero ter contribuído sobre ter jogado luz sobre gestão de contratos para você e me coloco à sua disposição para qualquer questão, para qualquer eventualidade, para qualquer complemento, e deixo para vocês essa mensagem também. Eu gosto de mensagens impactadoras. A aprendizagem é ação, do contrário, é só informação, do mestre do cérebro iluminado Albert Einstein. E deixo aqui as minhas mídias sociais, caso vocês queiram me seguir, ou até mesmo me fazer algum contato através do meu e-mail. Eu agradeço
de coração pelo tempo de vocês, e agradeço por alguma contribuição, algum contato por parte de vocês. Muito obrigada e até mais.